A paz do Senhor Jesus, amém, povo de Deus. Alguns dias eu tô sem gravar vídeo, né? Mas o Senhor colocou no meu coração um desejo de contar uma obra, né? Então a gente tem que obedecer à voz do Espírito Santo e contar os feitos e as maravilhas do Senhor, né? E adivinha onde eu estou? Um lugar para mim que é muito marcante na minha vida, onde Deus falou comigo de uma forma sobrenaturalmente. Você que duvida da existência de Deus, ou você que fala de repente, será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus vê o que eu estou passando? Será que Deus vai fazer algo na minha vida? Vai fazer uma obra, né? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai fazer uma obra na sua vida. Deus ouve a sua oração. Independentemente dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos erros, das nossas iniquidades, das nossas transgressões, o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. E o Senhor, Ele vem de encontro com o nosso clamor, com a nossa oração, e realizando o desejo do nosso coração. Se você deseja no teu coração ser fiel a Deus, Deus vai fazer uma obra, Deus vai trabalhar por você. Porque a palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então você quer que Deus faça uma obra na sua vida? Agrada a Ele, teme a Ele, busca a Ele, clama a Ele. Porque independente do lugar ou da situação que você estiver passando, Ele vai falar com você. E quando Ele falar com você, não endureça o teu coração. Porque se você não endurecer o teu coração, ouvir a voz de Deus e caminhar no caminho que Ele mandar você caminhar, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Pois é? Adivinha onde eu tô? Aonde Deus falou comigo tremendamente. E quando eu ouvi a voz dele, eu tinha certeza que era ele que estava falando comigo. E eu tinha certeza que ele tinha alguma surpresa, ele tinha alguma coisa para minha vida. Eu estou exatamente no cemitério municipal da cidade de Sarandi, aonde eu ouvi a voz de Deus há 18 anos atrás. E hoje eu tenho alguns motivos para estar triste, porque acabou de ser enterrada uma amiga minha. E meus amados irmãos, é muito triste, né? Mas o Senhor colocou também, mediante essa tristeza, também um espírito de gratidão sobre a minha vida. Por quê? Porque eu era uma pessoa condenada pela sociedade. Eu era uma pessoa que a minha família, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos, os vizinhos, ninguém podia fazer nada pela minha vida. Ninguém podia fazer nada. E exatamente há 18 anos atrás, no ano de 2004, exatamente no dia 25 de maio de 2004, eu entrei nesse cemitério aqui porque o adversário tinha armado um laço e eu morei com uma certa pessoa e essa pessoa foi assassinada. E eu entrava aqui todos os dias no túmulo dessa pessoa e chorava, e chorava, e chorava. E questionava a existência de Deus. Quem conhece o meu testemunho sabe que eu sou uma ex-usuária de crack. E tem 18 anos que o Senhor me libertou. Mas nessa época eu questionava a existência de Deus. Se Deus existe, por que Deus não fez uma obra na vida dessa pessoa? Se Deus existe, por que Deus não libertou essa pessoa? Por que Deus não transformou essa pessoa? E eu questionava muito e chorava muito. E eu me lembro como se fosse hoje,
Ele foi enterrado no dia 25 de maio de 2004. E a partir do dia 25, no dia 26, 27, 28, todos os dias eu vinha nesse cemitério e eu chorava e eu questionava a existência de Deus. Por que que Deus não fez um milagre na minha vida? Por que que Deus não mudou a nossa história? E eu pensava assim, como se eu tivesse uma pessoa condenada a morrer no sofrimento. Como se eu tivesse uma pessoa condenada a morrer na dor, a morrer no vício do crack, a morrer no vício da cocaína, e não tinha esperança para a minha vida. Amados irmãos, teve um certo dia que eu cheguei aqui nesse cemitério, eu pegava a bicicleta emprestada de uma amiga minha lá no Jardim Cometa, a Gisele, se ela ver esse vídeo ela vai lembrar. Eu pegava a bicicleta emprestada e eu vim aqui chorar. E chorar e questionar a existência de Deus, porque eu era condenada, porque eu não tinha felicidade, porque eu achava que a minha felicidade agora estava enterrada, que eu não ia mudar de vida, que ninguém podia me ajudar. E um certo dia eu estava aqui chorando e olhei para esse céu, olha como que esse céu tá azul, olha lá, gente, já tá azul, tá lindo. E eu olhei para esse céu e eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Vai lá na congregação cristã, porque lá eu vou falar com você. Aí eu olhava pro céu de novo, esse céu lindo que vocês estão vendo aí, ó, que céu maravilhoso, um céu azul. Eu falava, meu Deus, eu tô ficando louca. E a voz falava comigo de novo, vai lá na congregação cristã, porque lá eu vou falar com você. E amados irmãos, eu ouvi aquela voz falar comigo umas 3, 4 vezes. E na minha mente, eu magra, só o osso, né? Só o osso, 16 anos de idade, condenada a morrer no crime, nas drogas, no tráfico, no crack, na cocaína, na prostituição, no assalto. E eu pensei comigo, eu vou lá, só no meu pensamento eu pensei, eu quero ver o que Deus vai falar comigo. E amados irmãos, quando eu cheguei naquela igreja, que eu adentrei por aquelas portas, que a igreja é situada lá no Jardim Esperança, aqui em Sarandi, Congregação Cristã do Jardim Esperança em Sarandi. Quando eu cheguei naquela igreja, amados irmãos, o céu se abriu sobre a minha vida. Uma jovem usuária de crack, condenada pela sociedade a morrer matada, estava no fundo do poço, numa situação precária. Minha mãe não podia comigo, meu pai não podia comigo, minha família não podia comigo, a polícia não podia comigo, o conselho tutelar não podia comigo. E ali, amados irmãos, eu entrei e sentei no banco daquela igreja. E quando eu sentei no banco daquela igreja, o Senhor começou a falar comigo. Entrou uma irmã aqui e Deus manda te dizer, hoje você está falando como aquela viúva, a viúva de Naim, foi a palavra que Deus mandou. Hoje você está falando como aquela viúva, você está chorando por alguém que desceu à sepultura, né? Mas o Senhor manda te dizer, para de chorar por aquela pessoa que já desceu à sepultura. Chora pela obra que eu vou fazer na tua vida. E ali, amados irmãos, eu senti fortemente aquela voz falando comigo. E aquela palavra vinha de encontro comigo. Porque você está chorando, mulher, por aquele que desceu à sepultura. Você está pensando que eu não ouvi o seu clamor, as tuas lágrimas, eu ouvi a sua lágrima, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua súplica. O Senhor manda te dizer, você pediu para Deus abrir uma porta na sua vida. Nessa noite eu estou abrindo uma porta na sua vida e nunca mais a sua vida vai ser a mesma. A partir de hoje eu estou mudando a sua história e nunca mais a sua vida vai ser a mesma.
Amados irmãos, eu fiquei assim, impactada, porque Deus falou: para de ir naquele lugar, para de ir lá chorar, enxugue as tuas lágrimas, chora por aquilo que eu vou fazer na tua vida. E foi falando, aquela viúva chorava, ela questionava, ela lamentava. Minha mãe tá ali do lado, minha companheira. E amados irmãos, eu saí daquela igreja impactada com o poder da palavra de Deus. E simplesmente hoje eu estou aqui para dizer para você: Deus cumpriu a sua palavra na minha vida. Ele me mandou eu buscar a palavra dele, eu fui, eu busquei, e Deus cumpriu a sua palavra na minha vida. O que ele me prometeu, ele cumpriu. A partir daquele dia, a minha irmã, o nome dela é Aparecida, mas eu chamo ela de Polaca. A partir daquele dia, ela veio atrás de mim e falou: Silvia, você quer ajuda? Eu falei: eu quero, Polaca. E ali Deus encaminhou tudo, preparou uma clínica para mim se internar. E eu se internei numa clínica em Santa Catarina, Camboriú. E a prefeitura de Sarandi, o conselho tutelar, encaminhou tudo. E eu fui com 16 anos de idade para essa clínica. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, ter ouvido a voz de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A melhor coisa que você vai fazer da sua vida é ouvir a voz de Deus. Você quer que Deus mude a tua vida? Você quer que Deus mude a tua casa? Você quer que Deus mude a tua família? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Amém? Mãe, a senhora quer agradecer a Deus por alguma coisa? Eu estou contando um testemunho aqui onde eu vou deixar salvo na internet. Quer agradecer a Deus? Pode pedir oração também, porque quem estiver aqui vai estar fazendo oração. É um orando pelo outro. Nós ora por vocês e vocês ora por nós. Pode fazer um agradecimento. Eu agradeço a Deus pela saúde, pelo dia que o Senhor nos deu para nós. Com vida e saúde. Agradeço a Deus por tudo, pela água, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem nos dado para nós. Pelo perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Nós fazendo de tudo para evitar de fazer pecado. E agradeço a Deus, fica tudo gravado no perdão dos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus, amados irmãos, por essa oportunidade que o Senhor me deu de 18 anos depois. Eu voltar aqui, voltar com a minha mãe. Olha que honra, que privilégio de Deus. 18 anos depois, voltar aqui com a minha mãe. Um dia eu ouvi Deus falar comigo aqui, Eu vim aqui chorar pelo rapaz que morreu, sabe? Sei. Chorar. E Deus falou comigo: vai lá na congregação, porque lá eu vou falar com você. Eu tinha 16 anos de idade, eu ainda usava crack. Eu fui lá, quando eu cheguei na congregação, Deus falou: eu ouvi a tua oração e a partir de hoje eu vou mudar a tua vida. Para de ir lá naquele lugar chorar por aquele que já morreu. Deus falou para mim parar de vir aqui, porque eu vinha todo dia eu vinha aqui chorar. Todo dia você vinha. Todo dia eu vinha. E Deus falou: para de ir lá chorar. A partir de hoje eu vou mudar a tua vida. E eu falava com Deus: Senhor, por mais que eu era usuária de crack, eu orava, assim, né? Nos meus pecados eu orava, eu chorava: Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda a minha história, né? Senhor, transforma a minha vida. E Deus, até isso ele falou na palavra: eu ouvi a tua oração e a partir de hoje eu vou mudar a tua história. Você está entendendo, amados irmãos? Que maravilha, eu estou impactada com o poder de Deus. Quem ouve a voz de Deus jamais vai se arrepender. Guarda isso na tábua do seu coração, em nome do Senhor Jesus. E hoje, amados irmãos, hoje eu estou aqui, onde um dia eu ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz de Deus e obedeci, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. E eu só tenho gratidão, né? Gratidão por ter ouvido a voz de Deus, né? Às vezes eu saía lá do túmulo e daquele túmulo eu vim aqui, né? Tô exatamente em frente a essa cruz aqui, E eu saía do túmulo e vinha aqui e chorava e questionava a existência de Deus, né?
Mas hoje eu posso aqui dizer para você, você que duvida da existência de Deus, você que duvida de que Deus ele ouve a sua oração, que Deus ele ouve o teu clamor, que Deus ele ouve a sua súplica, né? Você não está pedindo para um Deus de barro, você está pedindo para um Deus verdadeiro que ouve a sua oração, né? O Deus que um dia eu cheguei nessa cruz aqui, ó, e chorava e questionava a existência dele, né? Questionava, né? Questionava, murmurava, né? Na minha ignorância, né? Ele ouviu a minha oração, né? E hoje eu volto aqui 18 anos depois, só para agradecer e para pedir para ele que eu quero ser mais fiel a ele, mais fiel, porque ele é perfeito. Quem era eu para ele se compadecer da minha alma? Quem era eu para ele me dar uma chance? Quem era eu para ele me dar uma oportunidade, né? Ele deu essa oportunidade, eu valorizei. E eu quero cada dia mais melhorar. Eu quero cada dia mais valorizar, né? Valorizar a oportunidade que ele me deu, né? De poder voltar neste lugar, né? 18 anos na frente, ainda voltar com a minha mãe, né? Voltar e agradecer o milagre que ele fez na minha vida, porque o que ele fez na minha vida não tem dinheiro que paga, né? Não tem dinheiro que paga eu poder respirar esse ar aqui, ó. Um dia eu vou voltar, eu vou vir. Um dia, se eu não tiver no arrebatamento da igreja, eu não passar pela morte, eu vou descer alguma sepultura, né? Mas eu tenho certeza que eu vou descer com a minha consciência em paz, né? Por ter ouvido a voz de Deus e ter obedecido, né? Então é só gratidão. Só gratidão, só gratidão e não, só gratidão e só confiar no Senhor e obedecer ao Senhor, que nós veremos, né? Vai buscar a palavra, vai buscar, porque nós veremos a resposta de Deus sobre a nossa vida. Amém? Nós veremos um sinal de Deus sobre a nossa vida. E se nós obedecer a voz de Deus, se nós obedecer o sinal de Deus, eu tenho certeza, a voz de Deus, nós não vamos se arrepender, de maneira alguma. Nós não vamos se arrepender de ouvir a voz de Deus. Você imagina que se eu tivesse saído daqui e falado, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou para a igreja coisa nenhuma não. Se Deus me amasse, Deus não tinha permitido eu passar por isso, né? Eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz isso. O meu coração foi aquebrantado diante de Deus. Não deixa a dureza tomar conta do seu coração. Se aquebranta, ora, clama, busca, porque você vai ter resposta de Deus, você vai ter um sinal de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe. Amém. E logo nós vamos ter mais palavra de Deus, tá? Em nome do Senhor Jesus, Deus vai dar essa graça, essa força para nós continuar pregando a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.